Olá, tudo bem? Eu quero que você venha aqui, ó. Senta aqui do meu lado. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, esse mal que tem assolado todo mundo. Você sabe o que significa ansiedade? Sabe o que ela pode causar na minha vida e na sua vida? Quais são esses males? Hoje nós vamos entender o significado etimológico da palavra. Nós vamos entender também alguns fatores que faz com que essa ansiedade se eleve a um nível que nós não podemos viver com ela. E eu quero te convidar, não saia daí. Mensagens de vida está com você. A palavra ansiedade vem do latim e significa angere, sufocar, apertar. Vem também, deriva do ang, de doloroso. É isso mesmo, aquilo que sufoca, aquilo que deixa a gente apertado. Mas por quê? Você já parou para pensar e quais são os sinais que nós temos hoje de viver num mundo ansioso, né? De poder às vezes ficar ansioso. Geralmente essa palavra ela tá muito relacionada não às coisas do agora, do de hoje, mas sim das questões mais futuras. E nós vamos abordar isso depois. E um dos fatores que faz com que a gente não consiga lidar com essa ansiedade, que ela sufoca a gente, que a gente às vezes fica com o receio de dar os passos ou de andar, é o medo. Esse é o primeiro fator. O primeiro fator é o medo. Mas, Thiago, esse é um medo... Medo de quê? Medo de, às vezes, não dar certo o que você tá planejando para sua vida. Medo de, às vezes, você não ter condições de levar sustento para sua casa. Cada um de nós temos uma necessidade ou anseia por algo, né? Nós podemos também às vezes nos indagar e nos questionar sobre isso. Eu estou ansioso, eu anseio por algo. E esse algo que você anseia, muitas vezes, está relacionado ao incerto, ao futuro. E nós temos um blackout, às vezes nós temos uma paralisia disso. Muitas pessoas não conseguem levantar no dia seguinte. Muitas pessoas, se não é a base de remédio, não é a base de remédios ansiolíticos e de outras coisas aí, essas pessoas não conseguem dar o passo. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse medo que nós temos do futuro, né, e nós temos que também conviver com esse medo, ou com os medos, ele serve de alerta para nós não pararmos, para nós não ficarmos estagnados, mas sim talvez com um alerta, porque nós vamos passar por coisas que muitas vezes são novidades. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes a gente tá buscando aí mudar de carreira, que às vezes não tá compensando mais ser youtuber. Tô brincando, é um exemplo. Mas a gente quer, peraí, eu vou entrar nisso e eu quero ser engenheiro. Mas como que eu vou ser engenheiro? Meu pai não tem engenheiro, eu não tenho tempo, como é que eu vou estudar? Você acha que eu vou ter o apoio disso dentro da minha casa? O meu pai, ele fala pra mim que eu tenho que fazer outro tipo de curso. Então são coisas que nós vamos levantando sobre algo futuro. O que nós temos que pensar é, como eu disse anteriormente, imagine um sinal de alerta. Não é o sinal vermelho para você parar, mas é o sinal amarelo para você trabalhar isso com cautela, com atenção, mas com a devida atenção que isso tem que proporcionar. Porque se você anseia, e aí eu citei essa questão da profissão, o mínimo que você tem que fazer é começar a dar os passos, mesmo que seja às vezes incertos, mas as portas disso podem abrir. Se você tem um caminho onde você queira trilhar, você já tem um alvo, você já tem aí uma condição de dar os passos para isso. E aí é construído isso. Esse alerta é justamente para você se esforçar mais, ou estudar mais, ou pedir ajuda para alguém para poder te subsidiar, né, em algumas outras questões, se é a questão financeira, se é a questão que você precisa às vezes de estágio, que você não pode largar de trabalhar, enfim, esse é um exemplo. Nós precisamos de parar de pensar demais naquilo que está por vir e deixar, né, a nossa condição paralisada. Então precisamos de dar os passos. E muitas vezes nós chegamos num ponto maior ainda do que o medo, que seria o pânico. E é algo comum também, né? Comum às vezes as pessoas dizerem que estão com a síndrome do pânico, né? O que seria a síndrome do pânico? Seria o medo de ter medo. É isso mesmo. Nós temos tanto medo, nós temos medo do medo. Isso gera um pânico, isso gera uma
uma paralisia que nós não conseguimos mais ter perspectiva das coisas, nem do hoje, nem do amanhã. Isso nos para. Isso faz com que, né, a gente sofra, a gente seja sufocado ao ponto mesmo de não conseguir respirar. Essa síndrome aí do pânico, isso que é comum. Mas nós precisamos de encarar isso. Precisamos de olhar, né, para aquilo que nos dê esperança. Aquilo que faz com que os nossos passos eles possam ser assertivos e muitas vezes, mesmo que incertos, mas sabendo para que alvo que eu vou, para qual caminho que eu vou. E é desfrutar disso durante o próprio caminho. Eu tenho um alvo, você tem um alvo. E muitas vezes nós estamos com a nossa cabeça lá nesse alvo, mas a gente deixa se perder no caminho para isso. É processo. Existem processos para chegar a esse alvo. Muitas vezes, né, a gente pode falar sobre a questão da própria palavra, né, prossiga para o alvo, para a perfeita vocação em Cristo Jesus. E esse alvo, ele não é conquistado. A nossa cabeça tem que estar no alvo, mas existe um processo para isso. E muitas vezes, aproveitar esse processo. E esse processo é de quê, Thiago? É de maturidade, é de preparo, é de estudo, né, para você que às vezes está ansioso por uma prova de vestibular, ou para você que anseia porque você tem um plano com a sua esposa ou com o seu marido e que você quer casar, você quer ter filhos, ou você quer ter uma casa nova, enfim, expectativas daquilo que você tem traçado para você e que muitas vezes você fica presa olhando as circunstâncias. Precisamos de lidar com as ansiedades da nossa vida. Precisamos de pensar sobre aquilo que nós esperamos, mas curtir o caminho, olhar para o alvo, mas olhar para o hoje, olhar para aquilo que nos mantém no alvo e ligar aquele alerta, porque nós vamos passar por coisas que às vezes não passamos e as coisas elas só acontecem e esses caminhos só são descobertos ou vistos quando nós damos o primeiro passo. E outro fator que nos paralisa são as nossas expectativas. Muitas vezes expectativas fora demais da realidade. Outras vezes, expectativas abaixo, e muito abaixo, ao ponto de você não prosseguir com o alvo. Ah, mas o que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Muitas vezes eu vou me questionar e eu queria ser estudioso aí, né, para eu um dia ir para a NASA. Eu vou usar esse tipo de exemplo porque é uma coisa muito restrita, né? É algo muito, mas eu não estou dizendo que é impossível, seja impossível. Mas eu preciso de olhar para a minha expectativa, para a minha realidade. É óbvio que eu preciso de acreditar nisso, é o primeiro passo. Mas eu preciso de saber que pode durar muito tempo para chegar nesse alvo, para chegar nesse objetivo. Mas as suas expectativas sobre aquilo que você quer, eu acho que a gente precisa de ter um mínimo dessas expectativas de vida. Eu falo em outro vídeo sobre o sentido da nossa vida, sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você tem como propósito de vida, que isso que vai te fazer, né, você não desistir, isso que vai te estender a mão. Eu falei, senta aqui, porque muitas vezes essa condição do nosso alvo, ele também tem a ajuda do outro. O outro também está nesse processo. Porque muitas vezes durante esse caminho e durante esses anseios, Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas para nos darem as mãos, para fazer com que esse caminho novo ele seja, às vezes, tangível. Mas quem vai te guiar para isso? Quem tem que dar esse primeiro passo para sair disso que nos sufoca? Sou eu, é você. Somos nós que precisamos de entender, ver quais são essas expectativas e aproveitar esse caminho até chegar nesse alvo. E aí eu falo do nosso, né, quando eu falo caminho e quando eu falo do nosso alvo, eu estou querendo dizer sobre a nossa trajetória aqui nesse mundo, a nossa vida, que muitas vezes acho que vive, né? Ansiedade, eu acredito que todos nós tenhamos, né? Agora, o grau disso e a condição das pessoas não conseguirem nem se levantar da cama é algo complicado. Muitas vezes eu acho que isso pode ser uma influência de que nós não acreditamos muito nessa vida, nós não acreditamos muito nos caminhos, nós estamos perdidos em muitas vezes, mas precisamos de ter sentido de vida, precisamos de caminhar para isso, caminhar para esse alvo e desfrutar durante esse caminho, né, a nossa trajetória. Eu vi um vídeo no episódio de uma pessoa que sai de viagem com a sua família e ele tem ali o pneu estourado e ele
vai até o step e o step está furado. E ele sofrendo ali eu vou pedir ajuda, mas as pessoas vão me falar por que eu não conferi antes, por que eu não levei uma bomba para encher esse step caso ele viesse a murchar. E ele tá tão atordoado com aquilo que ele deixou de fazer que quando ele chega no vizinho para conversar com ele, o vizinho abre a porta e ele falou assim: não, a culpa não é minha. Então muitas vezes essa pessoa ela tá sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda. São episódios e fatores que nós precisamos nos atentar, sim, mas vamos viver, vamos deixar com que as coisas aconteçam, mas tendo ciência disso, ligando esse alerta. E esse alerta que vai fazer com que eu e você, nós tenhamos condições de prosseguir para esse alvo e desfrutar disso também. Porque muitas pessoas já gostam, e já costumam viver com essas incertezas ou com essas inseguranças, muitas vezes, com planos e projetos que às vezes você não tem muitas segurança e quer, vamos deixar viver. Mas a gente precisa ter um balanço também, um equilíbrio sobre isso. E mais do que, a gente falou a respeito do alvo aí, e eu queria que nós, principalmente eu, e é uma lição que eu trago para minha vida, que eu sempre me arremeto à palavra de Deus, sempre me arremeto àquilo que Deus ele tem para mim e para minha jornada aqui nessa terra, que é mais do que viver com a sociedade, é tornar ela também audível, tornar ela verdade ou tornar ela audível também para Deus. Deixar com que Deus ele tenha consciência e ciência, mas eu tô falando da minha perspectiva, porque Deus ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes de você falar, antes de você pronunciar qualquer coisa, ele já sabe o que tá na sua boca. Antes de cair ou a quantidade de folhas que caia de qualquer tipo de árvore, ele sabe a contagem disso tudo. Eu estou dizendo que o nosso papel é deixar e colocar diante de Deus isso, pelo fato de que o Espírito Santo ele possa trabalhar sobre as nossas vidas, fazendo com que, como papel e como membro ou como parte da igreja dele, possamos desenvolver essa nossa jornada aqui na Terra e essa função nossa aqui na Terra. Então eu queria deixar também alguns versículos que me arremete ou que faz eu meditar na palavra de Deus e que me dá forças todos os dias. Porque se eu perguntar aqui quem não tem problema, quem não anseia por alguma coisa, pode ser aquela pessoa que está na rua sem perspectiva nenhuma, como o maior bilionário, e a gente vê isso aí, tantas pessoas tirando as suas vidas, porque não tem perspectiva, não tem esperança. E nós como crentes em Cristo, nós como pessoas que têm um sentido, para viver, nós temos que acender sim, temos que colocar diante de Deus. E assim como ele fala na Bíblia, nós não precisamos de andar ansiosos por coisa alguma. Então eu queria deixar aqui alguns versículos, e o primeiro deles está lá no livro de Salmos, capítulo 38, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Isso eu acabei de dizer, que a gente tem que deixar, nós temos que colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, colocar diante de Deus aquilo que, justamente para ele dar esse refrigério, ele dá esse consolo, como é o papel do Espírito Santo, esse consolo para as nossas vidas. Nós precisamos sim, de colocar os nossos joelhos no chão, nós precisamos de fechar nossa porta e no nosso íntimo colocar isso diante de Deus. É um papel fundamental para nós vivermos com essas angústias e com essa ansiedade. Outro versículo que eu queria deixar está em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É a questão de trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que te dá esperança. Aquilo que me dá esperança, meus irmãos, é a minha vida com Cristo, é a volta de Cristo, é o anseio meu, o Salmo também fala: minha alma anseia por ti como terra árida, como terra sedenta. E uma das maiores ansiedades do cristão nessa terra é justamente o dia glorioso, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou viver como? Eu vou viver angustiado, sem perspectiva, porque o mundo jaz no maligno e... Não, aquieta o teu coração, conhece que Deus é o teu Deus, que Ele tem sentido, tem propósito para a sua vida e você vai caminhar. Você vai caminhar até esse alvo. Ele poderia vir, descer, pegar todo mundo e pronto, acabou, pronto, sim. Mas tem processo, tem coisas que nessa vida, eu e você, nós precisamos de entender. Nós vamos entender como? Ficando deitado em nossas camas,
choramingando, colocando nós como dúvida, ou fazendo igual os exemplos que nós temos na Bíblia. Paulo preso, exortando e pedindo para a igreja se alegrar. José do Egito aí passando por vários tipos de prisões, de Daniel, e você tem vários exemplos. É só você ver que essas pessoas poderiam, né, teriam todos os motivos do mundo para nem querer dar o passo no dia seguinte. Peraí, e sabe, cada passo que eu dou, estão querendo me jogar na jaula do leão. Eu dou um passo, estão querendo me prender. Eu dou outro passo, estão querendo me crucificar. Eu dou... Aí, eles poderiam usar todo tipo de perseguições atrás de perseguições. Então você precisa, sim, de colocar isso diante de Deus e viver colocando diante de Deus. E essa ansiedade que é maior nossa, né, que a gente anseia, que é justamente o nosso alvo maior, que seria a salvação em Cristo, e o regozijo eterno, isso nós vamos ter anseio dele todos os dias, sabe para quê? Para nós colocarmos em prática aquilo que nós somos fiéis, que é em Cristo, que é na palavra dele, ou aquilo que você acredita ser fiel. Então é uma responsabilidade individual, é minha, é sua. Então você precisa sim de ter isso como referencial. Outro versículo seria aí 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso eu acabei de dizer, né, e eu até complementa também nos outros versículos que eu vou dizer, que Deus ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Só nós olharmos aí na nossa caminhada, e é a reflexão que você tem que fazer. Você tem que fazer, eu tenho que fazer, uma condição de vida e de ministério para sua vida. Então essa é a responsabilidade sua. Mateus também, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ansiedade é uma coisa que muitas vezes a gente não olha, né? Aqui tá falando para nós não andarmos ansiosos pelas coisas básicas dessa vida. Que é o que há de comer ou de beber. Nós temos exemplos disso no deserto, onde o povo era guiado e tinha o maná que descia do céu, né? Tinha a água que saía, que brotava da rocha. Tinha a questão de outros episódios que a gente vê na própria Bíblia, de corvo levando comida para o servo de Deus. Então, se nós temos vários tipos de exemplos onde Deus cuida e tem cuidado de nós. Essa questão do pão de cada dia, e não é à toa que fala de cada dia, não é o pão daqui de 5 meses. Eu vou andar preocupado com o pão daqui de 5 meses. Nossa, eu tenho uma roupa aqui, mas vai casar, vai ter um casamento, eu não tenho a roupa lá. Coisas pequenas, né? Mas a gente tem esse tipo de ansiedade. A gente às vezes cria esse tipo de situação então, por que você está preocupado com isso? Esse pão de cada dia e o alvo maior, qual que é o alvo maior? Qual que é o nosso caminho? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo de vida como cristão é de seguir o mestre, é de andar assim como Cristo andou, fazer coisas que ele fez, inclusive maiores que ele falou que a gente faria, pelo ministério dele deve ter sido curto. Nós somos abastecidos da palavra dele todos os dias. Agora, será que somos abastecidos? Temos sido abastecidos por isso? Temos buscado e colocado isso diante de Deus, para os nossos corações? Isso tem nos alimentado, isso tem nos dado força para caminharmos com Ele. Porque é isso que vai fazer você vencer todas e quaisquer angústias, medo. Nós temos aí, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, se não me engano é Salmo 91. Não vai te atingir. Não vai te atingir. Deus, ele tem um propósito para mim, para você vencer as ansiedades dessa vida, para eu vencer essas ansiedades dessa vida também. Mas nós precisamos de deixar isso à tona. Precisamos deixar fazer com que Deus conheça isso, que ele conheça os nossos corações, que ele nos conheça no nosso íntimo, para trazer paz e refrigerar o nosso coração. Então são esses fatores que vai fazer com que esses medos, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade pelas coisas que hão de vir, é que vão cessar. Porque Deus, ele nos consola, Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você e vai continuar cuidando. Você tem que ter fé e você tem que acreditar nisso. Então eu queria deixar aí essa palavra para você que ficou do meu lado até agora, sentadinho. E outra coisa que eu vou te pedir,
vai lá com o dedinho lá, ó, dá um like. Esse tipo de conteúdo, ele traz mensagens de vida para você. Tô te pedindo, vai lá, dá um like. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com outras pessoas também. Quem não está sofrendo aí de ansiedade, você possa também fazer com que essas pessoas sintam e recebam mensagens essas mensagens do meu canal. Então me fortaleça o conteúdo. Já estamos indo para o segundo mês de gravações aí com vídeos semanais e eu quero trazer muito mais mensagens de vida. Aquele abraço e que Deus te abençoe.